Recapitulando aí da semana passada, na semana passada nós falamos um pouco exatamente sobre a pessoa, né? Sobre o princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, e nós falamos aqui exatamente sobre um pouco de quem é esse princípio, que esse princípio Aham. não se fala não está demarcando um tempo, mas está falando de um lugar, é um local, né? E depois, nessa aula ainda, mais para o final da aula, quando a gente for encerrar, eu vou indicar para vocês uma Bíblia para que vocês possam estar baixando no celular, que vai facilitar depois, uma Bíblia muito prática para vocês estar é, conseguindo entender algumas palavras aí com mais facilidade. Ela tem uma versão gratuita, aí se quiser comprar ela depois, aí é só comprar, mas ela tem uma versão gratuita que já é muito boa. Então, tendo dito isso, tendo entendendo que o princípio está falando exatamente de um lugar aonde foi criado todas as coisas, tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis, os céus e a terra foi criado no princípio. O princípio é um lugar, foi criado nele, né? Agora, um ponto muito importante que nós precisamos nos atentar aqui para esse texto, ainda em Gênesis 1, verso 1. Se o senhor tiver com a Bíblia aí, irmão Francisco, se eu puder ler, por gentileza, Gênesis 1, verso 1, por favor. Estou abrindo aqui, pastor. Maravilha, Gênesis 1, verso 1. Só fala aqui no princípio, né? Isso. Ah, tá. Aqui está falando, no princípio Deus criou o céu e a terra. Isso. Era. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, algo interessante, algo importante para a gente observar é que nós falamos um pouco sobre esse princípio, agora nós precisamos nos atentar a esse Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa palavra Deus, ela vem do original Elohim, né? Não sei se você já viu falar, né, sobre o Elohim. Só que Elohim, que é a palavra original para Deus, essa palavra aqui de Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui no original do hebraico é Elohim. E essa palavra é uma palavra plural. Essa palavra é uma palavra plural. Então, no português não tem uma correspondência, não tem um correspondente no português para essa palavra. Então, qual que seria a ideia desse texto? A ideia correta desse texto seria: no princípio criou deuses, o céu e a terra. E aí nós vamos entender por que a Bíblia está dizendo que no princípio Elohim criou os céus e a terra. E a ideia é exatamente essa. Por quê? Porque dá a ideia de mais de um Deus. Mas não é que existe mais de um Deus. Nós cremos em um único Deus, só que nós vamos subir nosso entendimento, nós vamos entender o porquê disso. Segundo a tradição judaica cristã, que é a fé que a gente segue, nós cremos em um Deus trino. O que é isso? Nós cremos em um Deus, mas que é manifestado em 3 pessoas. Ou seja, são 3 pessoas, mas é apenas um Deus. Eu vou falar mais sobre isso na nossa aula de teontologia. Essa semana eu vou falar um pouco sobre a divindade, sobre a trindade, e nós vamos ter uma compreensão melhor sobre isso. Mas a ideia são 3 pessoas, porque o que é pessoa? Pessoas fala de personalidade. Então, são 3 personalidades, são 3 pessoas, mas um só espírito, ou seja, são 3 em 1. Basta olhar para nós. Olha para nós. Nós somos um corpo, mas nós somos 3 em 1. Por quê? Nós somos, só tem um Maxwell, mas eu sou espírito, alma e corpo. Então, nós somos 3 Verdade. em 1, não é verdade? Então, nós somos 3 em 1. Assim é Deus. Então, são 3 pessoas, mas é um único Deus. Essa é a ideia. Então, a palavra aqui para Deus é Elohim. E se tratando de Deus, é um. Mas se tratando de pessoas, no caso da divindade, são 3, né? Então, isso. Só para a gente ter essa compreensão. Então, no princípio, nós já aprendemos aqui
que não está se falando, que não se fala de tempo, mas se fala de um lugar. Agora, esse lugar que está falando no princípio, criou Deus os céus e a terra, esse lugar não é da pessoa de Cristo, especificamente. Por quê? Deixa eu tentar ilustrar aqui de uma forma prática. Deixa eu pegar um papel aqui, que acho que nós vamos conseguir criar uma compreensão, só para a gente ter uma ideia. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui um papel em branco. Então, quando nós falamos de Deus, por exemplo, então, imagina, isso aqui tudo é Deus. Esse é o Deus. Só que Deus, ele é um. Só que ele é 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Então, geralmente, quando a gente fala Deus, a gente está falando exatamente da divindade. E o Deus, Tá. o Deus, ele é o todo. Aí, dentro de Deus, no caso, o Deus, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os 3. Uhum. Nós vamos estudar isso muito em teologia, sobre a pessoa de Deus Pai, mas para poder ficar claro, porque no Antigo Testamento a gente pensa que tudo que se fala de Deus se fala do Deus Pai, mas a gente fala Deus Pai, ou a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, para facilitar o entendimento. Mas a ideia, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele é chamado de vários nomes, e, inclusive, Deus ele é conhecido, Deus Pai, que vem ser conhecido como Deus Pai no Novo Testamento, no Antigo Testamento, por exemplo, ele é chamado de Ancião de Dias. Nós vamos ver muito isso ainda nas nossas aulas de teontologia por esses dias. Mas a ideia aqui do texto é que esse princípio não está falando de Cristo especificamente, mas de Deus. E se está falando de Deus, então está falando da divindade, ou seja, do Deus no todo. Consegue entender? Não da pessoa específica, uma pessoa única, mas da pessoa da divindade, do Deus no todo, né? Então, os céus e a terra foram criados aonde? Dentro da divindade. Nesse momento, nós estamos aonde? Nós estamos dentro de Deus, nós estamos dentro da divindade. Então, essa revelação, ela começa a desenvolver a partir da ideia em que Deus tem que ser o primeiro, ele tem que ser primeiro do que tudo. Ou seja, não pode, antes de Deus, não pode existir nada. Antes de Deus, não, ele é o início de tudo. Então, e antes de Deus, o que existe? Não tem antes de Deus, porque tudo, antes de Deus é só Deus. Consegue entender? Então, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Esse criou, a palavra criar, é bará. Depois eu vou indicar para vocês a Bíblia, para baixar no aplicativo, e ela tem a numeração, né, em grego e hebraico. Então, você vai clicar em cima da palavra e ela vai te dar a tradução correta da palavra. E a palavra criou... legal. Depois eu vou indicar para o senhor, e o senhor vai clicar exatamente em cima da palavra criou, e vai dar exatamente no original hebraico, é bará. E bará, na ideia teológica, no contexto geral, da ideia de que criou a partir do nada. A ideia é, criou a partir do nada. Então, geralmente nós vamos ver alguns pregadores, alguns pastores até, quando vai ministrar sobre esse assunto, que dificilmente, né, a gente vê alguém ministrando sobre esses assuntos, mas quando a gente vê, eles vão falar exatamente isso, que Deus criou a partir do nada. Ele criou a partir do nada. Consegue compreender? A ideia teológica, né, a tradicional é essa. Pastor, entendi. Porque o verbo criar, ali que vem de bará, a ideia é de ele criou os céus e a terra aonde? Ele criou os céus e a terra a partir do nada. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema dessa ideia? Se eu digo que ele cria, por exemplo, aqui está Deus, e ele vai criar os céus e a terra no vazio, no nada. Para que Deus crie a partir do nada, ou seja, Deus está aqui, então ele vai começar a criar as coisas agora,
criar do nada. A partir do nada, ele vai começar a criar. Mas qual que é a ideia? A ideia que dá é que o nada, então, já existia antes de Deus. Ou seja, se Deus vai criar alguma coisa a partir do nada, dá a ideia que o nada existe independente de Deus e ele existe antes de Deus. E essa ideia não pode ser aceita. Porque nada... Consegue entender? Porque nada em forma de expressão, no caso, por exemplo, eu olho aqui e não vejo nada, um exemplo, mas o nada em forma de expressão, nada existe antes de Deus. Nada existe antes de Deus, incluindo o próprio nada. Aham. Entende? Entendi, pastor. Porque o nada não pode existir se o nada vem antes, se o nada vem a existir em algum momento, o nada também precisa ser criado. Em algum momento, o nada tem que ser criado. Então, se o nada vai começar a existir, ele precisa ser criado, porque antes do nada existir, o que existia era o tudo, era o todo. E o todo que existia era o próprio Deus. Deus existe antes de tudo. Ele é eterno, ele é o primeiro. Tá dando para compreender? Entendi, pastor. Entende? Então, assim, se Deus vai criar a partir do nada, em algum momento ele vai ter que criar o nada, para ele, então, começar a criar a partir do nada. Então, ele tem que criar o nada, para que a partir do nada ele comece a criar. Então, como é que Deus cria esse vazio? Porque tudo que existe é o próprio Deus. Tudo que Deus, ele preenche o todo, né? Então, tudo que existe é ele preenche tudo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um livro. Por exemplo, a gente pega esse livro, aí vamos supor que tudo que existe, todo espaço que existe é o espaço desse livro aqui, ok? Aham. Só que esse espaço que existe aqui, tudo é Deus, de uma forma simples, para a gente tentar entender. Tudo que existe, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes de criar céus e terra, tudo que existe é o espaço onde Deus preenche tudo. Ou seja, não existe o nada. O nada não existe, porque ele é tudo. Ele é tudo. Antes de criar céus e terra, não existia outra coisa a não ser ele. Então, qual que é a ideia? A ideia seria o seguinte: imagina uma cortina preenchendo uma parede. Aham. Quando você olha para essa parede, então, é isso aqui que... a ideia é essa. Segundo a Bíblia, Deus, ele habita nos céus e ele enrola os céus com uma cortina. Então, imagina uma cortina que preenche a parede toda, né? Aí, essa cortina, imagina essa cortina, você pegando ela embaixo e enrolando ela. Então, antes a cortina preenchia a parede toda. Agora que você enrolou a cortina, sobrou um espaço agora onde não tem a cortina. Correto? Aham. Tá dando para entender? Entendi, pastor. Então, esse espaço aonde a cortina preenchia, mas agora enrolou, sobrou esse espaço agora onde não tem mais a cortina, foi exatamente essa a ideia que Deus fez para poder começar a criar as coisas. Ou seja, feita uma cortina, ele se recolhe nele mesmo. Ou seja, como tudo que existe é ele, então ele se recolhe nele mesmo e a partir daí ele cria o nada. Por quê? Ele se encolhe nele e daí, quando ele saiu, ele se encolheu nele mesmo e da onde ele se contraiu, sobrou nada. É aí que ele cria o nada e a partir daí ele cria o nada e a partir do nada ele começa a criar as coisas. Ah, tá, entendi, pastor. Tá dando para compreender? Sim. Então, nós temos que começar a pensar fora da caixa. Por quê? Na aula passada eu disse o seguinte: se nós queremos saber o fim das coisas, nós temos que entender o princípio delas. Porque é exatamente no princípio que Deus revela o fim. Aham. Essa ideia dele se enrolar, essa contração,
ela é chamada de Tzim Tzum. No hebraico, eles chamam de Tzim Tzum. O que é isso? O Tzim, ele se enrola, ele se recolhe, ele se contrai. O Tzum, ele emana. Ou seja, Tzim, ele contrai. Tzum, ele emana. Ou seja, quando ele se contrai, aí quando ele emana criando. Ele emana criando as coisas. Essa é a ideia. É para a gente tentar compreender um pouco, tentar entender um pouco sobre o poder desse Deus que, meu Deus, é muito grande, né? Assim, é como que a nossa mente é uma mente limitada, nós dificilmente conseguimos pensar em um Deus que é eterno. É verdade. Né? Então, assim, mas para a gente conseguir entender todo o desenrolar da humanidade até os tempos finais, nós vamos ter que estudar minuciosamente esses 4 capítulos de Gênesis, porque nesses 4 capítulos que está contida toda a história da humanidade, desde o início até o fim. Se a gente entender esses 4 capítulos, a gente entende a Bíblia toda. Oh, legal, pastor, que eu já li essa Bíblia uma vez, já estou lendo a segunda. Olha aí. E não dá, assim, a gente entende só mais ou menos as histórias, mas aí não dá para pegar bem, não. Mas à medida que a gente vai estudando, né, aqui, Deus vai trazendo luz, vai trazendo clareza, e o que facilita, como o senhor já leu a Bíblia, a Bíblia toda, agora vai começar o quê? Vai começar a clarificar tudo aquilo que o senhor já leu. Nada é perdido, nada é em vão. Oh, legal. Amém? Gastei quase um ano para ler ela toda. Amém, pastor. É assim mesmo, né? Então, mas aí o que a gente tem eu sempre digo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, falo, pessoal, o que a gente precisa é ter maturidade, porque às vezes a gente vai ouvir aqui na aula coisas que a gente não costuma ouvir por aí, coisas que a gente não vai ouvir no altar, na igreja, porque primeiro que são coisas que não tem tempo para poder falar numa pregação de 30, 40 minutos, não dá para a gente trazer entender tudo isso, para um pregador falar tudo isso. Mas é preciso ter a dinâmica, né? Igual, por exemplo, eu já ministrei, eu já preguei esse assunto que eu estou falando aqui, eu já preguei no altar, com a mensagem aí de 40 minutos, 45, eu resumi tudo que a gente está estudando aqui de uma forma mais simples, mas consegui aplicar. Mas à medida que a gente vai pegando a dinâmica, nós vamos conseguindo criar essa facilidade de conseguir transmitir a mensagem. Mas geralmente, como as pessoas elas não têm ainda essa revelação, o que a gente tem que ter? Maturidade. Para quê? Para não constranger as pessoas, né? Porque às vezes, qual que é o problema de muita gente? Quando começa a estudar, eles querem confrontar as pessoas, né? E não é, o nosso objetivo aqui na nossa escola online é o quê? Não é confrontar ninguém. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a ter clareza, é ajudar as pessoas a compreender assuntos que dificilmente elas vão conseguir compreender. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é fazer com que cada aluno tenha uma compreensão para que elas possam ajudar outras pessoas, não ficar simplesmente com vocês, mas passar isso para frente também de uma forma madura, de uma forma sem confronto, mas de uma forma como que ir ajudando as pessoas que precisam dessa ajuda para compreender. É o emanar, né? Aquilo que Deus nos dá, você emana, você passa para outras pessoas. Ok? Legal, pastor. Ok. Maravilha. Vamos ler agora João capítulo 1, só para a gente... João capítulo 1. Eu achar bem aqui, pastor. Beleza, João 1. Encontrei, pastor. Encontrou aí? Pode ler, por favor. É o início dele aqui, né? Isso, a partir do 1. Nós vamos ler até o verso 3. Tá. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aí, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso, exatamente. Observa, no verso 3, né? Todas as coisas, né? Tudo que existe, tudo foi feito por ele. Aí, sem ele, olha que forte. Sem ele, nada
do que foi feito se fez. Ou seja, sem ele, nada do que foi feito se fez, incluindo nada. É verdade, incluindo Então, nada. incluindo nada. Porque, observa, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Tudo, todas as coisas, tudo. E sem ele, nada do que foi feito se fez, incluindo nada. Porque não existe uma palavra além do nada para incluir o nada naquilo que ele fez. Entende? Então, tipo assim, a ideia que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte. Para que ele comece a criar as coisas, ele precisa criar o lugar. Para que, então, ele comece a criar. E ele precisa criar o nada. Porque qual que é a ideia? Se existe o nada, em algum momento ele foi feito. E aonde é que o nada foi feito? O nada foi feito nele. E também por ele. Porque observa o texto de João 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, se ele não existe, nada que existe viria a existir. Então, se ele não existe, nada existiria. Né? Verdade, uhum. Porque nada foi feito fora dele, incluindo nada. Tudo foi feito nele. Então, quando Deus contrai, ele cria o vazio. Quando ele emana criando. Essa é a ideia. Vamos voltar lá para Gênesis 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, pastor. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós já entendemos onde foram criados, né? Então, os céus e a terra foram criados nele. Mas agora o objetivo é nós entendermos como ele criou. Então, como é que ele criou? Como é que ele criou tudo? Como é que ele criou céus e terra? Porque a ideia é o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Está criado. Ali está criado. Ponto final. Nós vamos observar que os versículos, vamos ler Colossenses 1, 16. Colossenses 1. Isso, Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas são criadas por ele e para ele. Então, como eu disse, nós já entendemos aonde foi criado, né? Então, o verso 16 começa dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, foi nele. Nós já entendemos isso. Nós já passamos essa fase. Então, qual que é o nosso objetivo agora? É entendermos como é que ele criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, aonde Deus criou, nós já aprendemos. Agora, nós precisamos entender como ele criou. O objetivo é a gente entender como ele criou. Como ele criou os céus e a terra. Como é que ele criou? Como foi criado? Foi criado por ele. Como foi criado por ele? Como ele criou? Ok? Então, nós vamos montar aí a linha de raciocínio. Antes disso, precisamos entender uma coisa. Algo chamado mundos paralelos. Mundos paralelos. Nada existe no mundo físico se primeiro não existir no espiritual. Nós falamos isso nas aulas de bibliologia, falamos bastante sobre isso. Mas vamos ler Hebreus 11:3. Vamos ler Hebreus 11:3. Vai facilitar aí a nossa compreensão. Hebreus 11:3. Se achar, pode ler. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E é aquilo que pode ser visto, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha só esse jogo de palavra bíblica, né? Então, primeira coisa, pela fé entendemos. Então, para entender isso aqui, o que a gente tem que compreender? É na fé. Então, você vai entender por aquilo que você acredita. Porque se você vê, já não é fé. Então, o que é fé? Fé é no verso 1 de Hebreus 11, né? Lê para mim o verso 1. A fé é certeza de que
vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Exatamente. Então, a fé é isso, é aquilo que eu não vejo. É aquilo que eu não vejo. Então, mas eu acredito. Então, olha o que o texto está dizendo no verso 3. Pela fé, entendemos, ou seja, para entender isso, é mediante a fé. Que os mundos, observe que é os mundos no plural, porque são os mundos paralelos, o mundo invisível e o mundo visível. Então, pela fé nós entendemos o quê? Que os mundos, o que tem os mundos que eu vou entender pela fé? Eu vou entender que esses mundos pela fé, eu entendo pela fé que esses mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, os mundos visíveis e invisíveis, tanto o mundo visível quanto o invisível, eu entendo pela fé que foi criado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus foi criado. Aí nós lemos João 1, verso 1, que diz, o verbo, no princípio era o verbo se fez, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o que é o verbo? O verbo é a palavra, não é? Então, o verbo é a palavra. E na sua própria tradução, acho que está dizendo aí, na sua ou na do irmão Francisco, eu acho que o irmão Francisco leu ali para mim, João 1, né? Que no princípio era a palavra, porque o verbo é a palavra. Então, o verbo é a palavra. O verbo é a palavra de Deus e tudo foi criado pelo verbo, ou seja, pela palavra. Olha Hebreus 11, 3. Pela palavra de Deus foram criados. Então, nós entendemos pela fé que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Consegue compreender? Sim. Então, Entendi, pastor. Entendeu aí? Irmão Francisco, como que está na sua tradução? O final do verso 3. Deixa eu ler completo aqui, pastor. Isso, lê completo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Exatamente. Olha só. Aquilo que se vê é a mesma coisa. Ó, aquilo que se vê e aquilo que é visível. Tanto o que se vê quanto o visível é a mesma coisa. Porque se é visível, eu consigo ver, sim ou não? Então, se é visível, eu consigo ver. Só que o texto está dizendo que aquilo que nós vemos não foi criado pelo que nós vemos. Essa é a ideia do texto. Né? Ou seja, os dois mundos. Ou seja, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Que aquilo que a gente vê não foi feito mediante do que é aparente. Foi criado mediante aquilo do que não se vê. Ou seja, os mundos foram feitos por Cristo. O falar de Deus é Cristo. A voz de Deus é o próprio Cristo. Ele é o verbo. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. A voz de Deus é o próprio Cristo. Então, a ideia é, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que eu vejo não foi feito do que eu vejo. Então, tudo foi criado, mas foi criado pelo que nós não vemos. Está dando para compreender? Por que é importante a gente entender essa ideia? Por quê? Porque quando nós falamos que o universo, o mundo, céus e terra, tudo foi criado nele, para algumas pessoas, pode ser que seja um pouco difícil para entender por quê. Porque nós precisamos entender que existem os mundos paralelos. Esses são os mundos paralelos. Mundo invisível e mundo visível. Mundo espiritual e mundo físico. Entenda uma coisa. Nada que existe no mundo físico pode existir se primeiro não existir no mundo espiritual. A ideia do texto é essa. Tudo que existe no mundo visível existe primeiro no mundo invisível. Invisível, no mundo espiritual. Invisível. Nada que existe na Terra, nada, absolutamente nada que existe aqui é criado mediante aquilo que tem aqui. Tudo que existe na Terra é um reflexo, é uma sombra daquilo que se tem no mundo invisível. Então, o mundo real, o mundo original, é o mundo dos espíritos. O mundo físico é só uma cópia, é só uma sombra. É o espelho. É um espelho, exatamente. Então, o que é físico é um espelho. Exatamente. Vamos ler João 4, 24, vocês vão conseguir compreender melhor isso que a gente está
está falando. E lembra, sempre pondera. Na frente do texto ali, Hebreus 11:3, agora vocês marcam João 4:24, para a gente ir lá para João 4:24, para poder facilitar aí a compreensão de vocês depois, quando vocês forem ler a palavra. Devem adorá-lo em espírito e em verdade. Exato. Como é que começa o texto, irmã? Deus é espírito. Deus é espírito. Então, observa, Deus é espírito. Deus é espírito. Eu fiz um desenho aqui e mostrei aqui como que você já, o irmão já até viu. A compreensão de Deus sendo espírito. Imagina que esse círculo seja Deus. Deus. Porque quando se fala de Deus, está falando da divindade. Então, Deus é espírito. Dentro de Deus, ou seja, Deus, ele é um, só que ele existe em três. Trindade. Três personas, três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Ok? Então, é um Deus que tem três pessoas, três personalidades. Porque o que é pessoa? Pessoa é alma. Pessoas são almas. O que é alma? Mente, vontade e emoção. Então, quando nós lemos Hebreus 11:3 e nós linkamos com João 4:24, nós temos um entendimento que tudo foi criado. Deus é espírito. Então, tudo foi criado dentro desse espírito. Então, tudo que foi criado a partir dos espíritos. Consegue entender? Ou seja, Deus é espírito. Então, tudo foi criado nele. Então, tudo que foi criado, que a gente vê, existe e foi criado a partir dele. Eu falei aqui, irmã Patrícia, na primeira parte da aula, o seguinte, que antes de Deus existir, o nada não existia. Porque ele preenchia o todo. Então, até o nada para existir, ele teve que criar o nada. Essa é a ideia. Então, quando é que ele cria o nada? Ele cria o nada quando ele feito uma cortina, ele se enrola nele mesmo, ele se contrai nele mesmo. Então, ele cria o que a gente chama de vazio, porque lá em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou vem de bará. E a ideia teológica que a gente vai sempre ouvir esse bará da ideia de criou a partir do nada. Mas o que acontece? Deus não pode criar a partir do nada, porque se ele vai criar a partir do nada, o nada já existia. E nada existia fora de Deus. Então, até o nada, ele criou nele. Então, quando alguém fala pra gente assim, né? Ah, irmão, você não é nada. Mas entenda, até o nada foi Deus que criou. Até o nada foi criado com propósito. Então, porque nada pode fugir de Deus. Consegue entender? Então, para algo aqui no mundo físico, vir a existir, precisa existir um correspondente no mundo dos espíritos. Precisa existir um correspondente no mundo dos espíritos. Por exemplo, vocês existem, né? Nós existimos. Então, para que nós viéssemos a existir, tem que ter um correspondente nosso no mundo dos espíritos. Tem que ter um parecido comigo lá. Então, tem que ter um parecido com você lá, irmã Patrícia, exatamente. Tem que ter um parecido com você, tem que ter um parecido com o Francisco. Porque qual que é a ideia? Existe primeiro no mundo dos espíritos. Aí, no mundo espírita, tem um correspondente. Se existe no mundo físico, é porque tem um correspondente no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Aí nós entendemos. Agora, observa. O bom de dar aula para vocês é isso. Vocês conseguem compreender com facilidade. Gênesis 1:26 diz assim, diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Correto? Sim. Gênesis 1:26. Então, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, essa imagem, meu Deus, isso é muito poderoso, gente. Essa imagem, como eu disse, tem que ter um correspondente no mundo dos espíritos para que algo no mundo físico exista.
Então, tudo que existe no físico tem um correspondente lá. E quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, essa imagem é exatamente a imagem que corresponde à nossa existência. Ou seja, o correspondente do homem no mundo dos espíritos é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é o nosso correspondente no mundo dos espíritos. Que lindo, hein? É forte, é top. Quando a gente tem essa compreensão... Tem que parar assim, tem que entrar e mergulhar mesmo na palavra, né, pastor? Exatamente. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar isso para vocês que Cristo, ele é a imagem de Deus e nós somos a imagem dele. Vamos ler Colossenses 1,15. Voltamos para Colossenses 1,15. Então, nós sabemos, Deus é espírito, né? Nós lemos lá, João 4:24. Deus é espírito. Colossenses 1,15. Eu achei. Glória a Deus. Leia, irmão Francisco, Colossenses 1,15. 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nela foram criadas todas as coisas. Ok. Observa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu sempre falo aqui com vocês, a gente tem que pensar. Olha o texto. O qual é a imagem do Deus invisível. Então, Deus... Por que Deus é invisível? Porque nós lemos João 4:24, porque ele é espírito. Então, nós aqui do mundo físico, a gente não consegue enxergar o do mundo espiritual, porque para nós o que é espírito, o espiritual, o que é espírito é invisível, a gente não consegue ver. Então, essa é a ideia. Agora, observa. Agora, olha que louco, olha que louco. Se ele é a imagem, como pode alguém ser a imagem de alguma coisa que é invisível? Porque a ideia do texto é que Cristo, a ideia aí ele é a imagem do Deus invisível. Mas como é ser a imagem de algo que é invisível, de algo que não se vê? O meu tá assim, ó, pastor. Como que está na sua tradução? Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus. Invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Olha só, repete. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ó, ele é a revelação visível do Deus invisível. Essa tradução vai facilitar ainda mais o que eu estou tentando passar para vocês. Ele é o primeiro. Não é? O primeiro. Cristo. Então, ele é Cristo, o primeiro. Ele é o primogênito, mas ele não será o primogênito, porque não será para sempre o primogênito, porque nós também nos tornamos filhos de Deus. Agora, a ideia é o seguinte, ele é a revelação visível do Deus invisível. Olha aqui, como que facilitou tudo. Agora, preste atenção. Mas a gente tem que pensar. Aqui, qual que é a ideia? A ideia é que Cristo é a imagem do Deus invisível. E Cristo veio para cá. A ideia é o seguinte, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele é a revelação visível do Deus invisível. Por quê? Porque quando... E detalhe, essa imagem está correspondendo. Quando ele diz lá em Gênesis 26, ó, façamos o homem a nossa imagem. Porque imagem é uma coisa e semelhança é outra. Não é a mesma coisa. Imagem é uma coisa e semelhança é outra. E que imagem é essa? Que imagem é essa? Essa imagem visível do Deus invisível. Aqui que está a revelação. Essa imagem, essa revelação visível é o corpo de Cristo. Porque o primeiro corpo a ser criado foi o corpo de Cristo. Só que por que a gente não sabe disso? Porque Cristo foi um mistério escondido. Porque vamos pensar no texto. Entenda, desde o início de tudo, ó, o objetivo de Deus nunca foi que o homem fosse morar com ele no céu. O objetivo de Deus sempre foi, desde o início, que ele viria morar com o homem na terra. Então, Deus, ele está vindo morar com o homem. E só que Deus, ele é espírito, sim ou não?
Sim. Nós lemos que Deus é espírito. Só que espírito não pode habitar na terra. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um corpo para ele habitar na terra. Ele precisa de um corpo. Então, o que Deus fez? Ele criou um corpo para ele, para que ele pudesse habitar na terra. E que corpo é esse? Esse corpo é o corpo do Filho. É o corpo do Filho. Então, por isso que na sua tradução está escrito, ele é a revelação visível do Deus invisível. Porque ele é o corpo que Deus vai usar para habitar na terra. É muito forte, pastor. É forte demais. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sentir a presença de Deus de uma forma tão tremenda. Porque o que acontece? Deus criou o corpo de Cristo e escondeu. Aí que está o mistério. Porque o corpo de Cristo é a imagem de Deus. O corpo de Cristo é a imagem de Deus. Aí quando ele diz, façamos um homem. Mas vamos fazer um homem como? Ah, eu já tenho uma ideia. Façamos o homem à nossa imagem. Que imagem? A imagem do corpo que ele já tinha criado. Consegue entender? Vamos ler João, que vai facilitar isso. João, capítulo 14, verso 8. Vamos lá. Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisamos de mais nada. Ok? Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Quem me vê, vê também o Pai. Vê o Pai, porque ele é a imagem. Que você disse. Pegou? Então, mostre-me o Pai. Ele está dizendo o seguinte, ó. Felipe está dizendo, mostra-nos o Pai. Ele está dizendo, ô Felipe, você está tanto tempo comigo, você não me conhece ainda, não? Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Por quê? Porque ele é a revelação visível do Deus invisível. Aleluia. Aleluia. Deu para pegar, pessoal? Deu. Sim, pastor. Glória a Deus. Então, o primogênito de toda a criação é o corpo. É o corpo. Então, o que é primogênito? Primeiro filho. Primogênito é primeiro, não é, pessoal? É o primeiro. Primeiro filho. Agora é o seguinte. Se a gente pensa no texto, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Aí eu venho com uma pergunta. O primogênito de toda criação. Mas como ele pode ser o primeiro a ser criado se ele é Deus? E Deus, ele é incriável. Logo, a gente tem que entender que não está falando da divindade. Está falando do corpo. Porque ele, como Deus, ele não pode ser criado. Ele não pode ser o primeiro da criação. Como Deus, como divino, como divindade. Então, o que foi criado, o primogênito de toda a criação, é o corpo de Cristo. Ele é a revelação visível. O corpo físico. Está dando para compreender? Amém, pastor. Entende? Então, como Deus ele não pode ser criado, ele é eterno. Então, foi o corpo de Cristo que foi criado. Ele cria o corpo e esconde esse corpo. Então, esse corpo é um mistério escondido. Então olha o que a Bíblia diz. Façamos o homem à imagem. Né? Então, a imagem é o corpo que ele criou. Então olha aí. Então, o que a gente tem que entender? Se ele criou, ele foi o primogênito. O que é o primogênito? Primeiro. Se ele foi o primeiro a ser criado, e nós sabemos que como Deus, ele não pode ser criado porque ele é eterno, então como Deus ele não é criado, então o que foi criado, o primeiro a ser criado foi o corpo dele. Então o que a gente entende? Que não foi Cristo que veio à semelhança dos homens, mas foram os homens que vieram à semelhança de Cristo. Não importa. Consegue entender? Então, Cristo, ainda que ele tenha nascido de Maria 2000 anos atrás, não é ele que veio à semelhança dos homens. Os homens vieram à semelhança dele, por quê? Porque ele é o primogênito de toda a criação, como diz Colossenses 1,15. Então, ele é a revelação visível do Deus invisível. Ou seja, aí ele diz para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque tudo que é físico, tudo que é visível, existe um correspondente invisível. Existe um correspondente no mundo dos espíritos. Que revelação, hein, pastor? É tremendo, não? É forte, né, pastor? É forte, né? Glória a Deus. Mas tem mais, nós estamos no raso ainda. Nós vamos começar a mergulhar nas próximas aulas.
Nós vamos colocar a roupa de mergulho nas próximas aulas ainda. Nós só estamos introduzindo para vocês, para poder começar a expandir, porque nós vamos mergulhar em algo muito poderoso depois. Eu vou falar mais sobre essa imagem de Cristo ainda, quando eu for falar sobre o mistério escondido. Quando nós entrarmos na aula do mistério escondido, aí nós vamos entrar com mais detalhe sobre isso aqui. Aí vai facilitar mais ainda o entendimento de vocês. Oh, okay? Que bom, pastor. Vamos ler lá João 1,18? Se alguém tiver aí já aberto em João. Cristo, ele é o corpo que Deus vai usar. Aí nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente entrar aí mais para frente nas próximas aulas, nós vamos falar sobre isso. Na aula de escatologia também nós vamos falar. E é que o Apocalipse, ele vai encerrando o livro do Apocalipse, apontando e dizendo que Deus vai vir e vai morar com os homens. Deus deseja isso. Ele deseja habitar com os homens. João 1,18. João 1,18. Quem encontrar pode ler. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Pronto. Então, quem é que mostrou quem é Deus? O Filho. Cristo. Ok? Então, Cristo, é ele quem revelou o Pai. Então, por quê? Porque o Pai vai usar esse corpo, o corpo do Filho. O corpo é a imagem. Então, o Filho é a imagem de Deus. Qual que é a ideia? Deus será visto no corpo de Cristo. Deus será visto no corpo do Filho. É no corpo do Filho que vamos ver o Pai. Uhum. Consegue entender? Agora, Hebreus, vamos voltar lá. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Ó, de novo, esse universo é o mundo, né? Então, por quem fez, é porque ele que fez. Então, vamos lá, verso 3. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. E ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Olha só, aqui tem duas revelações poderosas. A primeira é que ele se assentou à direita, né? Ele está sentado à direita do Pai. Ou seja, ele não está sentado no seu trono ainda, ele está sentado no trono do Pai, à direita do Pai, não no trono dele. Ele está sentado no trono com o Pai, porque o trono do Filho está reservado para os crentes que serão arrebatados, junto com o Filho. Então, quando os crentes for arrebatado, aí ele se assenta no trono dele e pega todos os crentes e leva para sentar com ele no seu trono. Só que o detalhe está, para essa aula, né, que senão vamos falar isso depois, mas o detalhe está, o qual sendo o resplendor da sua glória, né, é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o que é uma pessoa? Pessoa é alma, né? Então, qual que é a ideia do texto? É que essa pessoa, como alma, o que é alma? Mente, vontade e emoções. Então, a pessoa, ela é expressa através da imagem. Então, a alma, ela só existe mediante um corpo. Se não tiver um corpo, não tem alma. Se não tiver corpo, não tem alma. A alma só pode existir se tiver um corpo. Por exemplo, quando o corpo físico ele se desliga, ele morre, ele vai aclopado com o corpo espiritual, para o mundo dos espíritos. Porque para a alma existir, tem que ter um corpo. A alma não existe fora do corpo. Ou ela vai estar no corpo físico ou no corpo espiritual. Por isso que nós temos dois corpos, um físico e espiritual. A alma, ela é mente, vontade e emoções, e ela é expressa através do corpo físico. Consegue entender? Então, o corpo é o que nos expressa. É através do corpo que expressamos. Ou seja, o que é o ser humano? O ser humano é o ego, o ser humano é o eu, o ser humano é a alma, é o ser. Então, nós somos seres virtuais, né? No sentido de não tangíveis. Nós somos seres que não somos tangíveis, porque nós somos mente, vontade e emoção. Mas nós temos um corpo físico. E é através desse corpo que é físico, que é expressado exatamente a mente, a vontade e a emoção.
Então, nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções são expressadas através do corpo, desse corpo que nós habitamos. Ou seja, o que o texto está dizendo é que Cristo ele é o resplendor da glória de Deus e ele também é a expressa imagem da pessoa dele. Ou seja, é Cristo quem expressa o Deus invisível. Então, é através de Cristo que é expressado o próprio Deus. Deu para compreender? Uhum. Então, essa é a ideia. A gente vai fechar essa aula por hoje, e como eu falei no início da aula, no caso, essa aula vai estar liberada, já vai estar liberada na plataforma amanhã, a aula completa, e o que acontece? Para quem não assistiu a primeira parte, é importante que assista também, porque eu falei sobre Deus, o Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Esse Deus é Elohim, e Elohim é uma palavra plural, ou seja, o correto texto é, no princípio, criou deuses, o céu e a terra. E por que deuses? Não deuses de ser 3 deuses, mas deuses de ser Pai, Filho e Espírito. Aí eu vou mandar para vocês aí a Bíblia para vocês baixarem. Quando vocês baixarem, vocês podem clicar na própria palavra dessa Bíblia que eu vou mandar para vocês, que ela tem o hebraico e o grego, e ela vai te dar a tradução no hebraico. A palavra Deus é uma palavra plural, lá de Gênesis 1, verso 1. Aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui com vocês. Amém, pessoal? Amém, pastor. E é isso, tá? Possivelmente, na quarta-feira, eu vou estar liberando uma outra aula lá no módulo de teontologia, falando sobre